Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar sempre conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, presente de Deus. Eu quero ler com vocês o capítulo 28 a partir do verso 8, que diz assim: As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir a mensagem aos discípulos, a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e a cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Glória a Deus. Eu creio que não se faz muito necessário entrar no contextualizar, é a ressurreição do Mestre, é a ressurreição do Senhor Jesus, é a verdade que todos nós carregamos, que sempre há um recomeço, por mais sombrio que nós estejamos passando pelas mais densas trevas, por mais dificuldade que nós tenhamos, há sempre um recomeço disponível para nós em Deus. E Deus é fiel, cumprindo isso por meio de Jesus Cristo. Mas eu quero trazer esse texto de hoje para as nossas vidas, aplicando ao nosso tempo de hoje. Sei que tem alguns irmãos com muita dificuldade de acreditar, sei que tem alguns irmãos passando por muito sofrimento, sei que tem pessoas que têm dificuldade de compreender a mensagem, até mesmo que elas próprias carregam, a mensagem que é transmitida. Eu sei, irmãos, não é porque eu sou especial, é porque foi comigo assim. E eu quero trazer isso para nós hoje. Vamos lá. Começa falando assim: as mulheres saíram apressadas do túmulo. Eu gosto de Lucas 21, versículo 5, porque o anjo pergunta para elas: por que buscai dentro os mortos aquele que vive? E esse é um problema recorrente em nós, irmãos. Esse é um problema a qual nós, é por isso que nós não conseguimos enxergar. O túmulo fala de um lugar de dor, um lugar de sofrimento, mas Deus não queria que elas estivessem lá e mandou um anjo ficar esperando. Mandou um anjo, se assentar diante do trono para perguntar para ela: por que buscai dentre os mortos aqueles que vivem? Aquelas mulheres, elas tinham uma busca, elas se prepararam na sexta, no sábado. A palavra fala de uma especiaria, de tanto que elas amavam Jesus, e elas estavam se preparando, para ungir o corpo. Por quê? Ungir o corpo fala de uma preservação, não da vida, mas do corpo, talvez da lembrança daquilo que foi bom. Era Maria Madalena e as outras Marias, as outras mulheres. Maria Madalena era a prostituta a qual Jesus tinha curado ela de 7 espíritos imundos, passou por muito sofrimento. A palavra fala que ela ungiu os pés dele, então ela amava muito o Mestre. Bom, e é necessário que nós tenhamos essa atitude, irmão. A atitude, mesmo que saíram apressadas, você deve sair correndo. Por que elas saíram correndo? Porque elas ouviram uma mensagem do anjo. E o que a palavra anjo quer dizer? Mensageiro. Então eu quero me colocar na condição de mensageiro. Saia do teu lugar de morte hoje. Saia. O Senhor é o Deus que fortalece na tribulação, no meio do sofrimento, para que você saia do seu lugar de morte. Qual é o seu lugar de morte? Aonde você tem buscado vida? A busca delas era correta, era só no lugar que estava errado. O lugar de busca era errado. Elas buscavam pelo Mestre. Por que você tem buscado? Você tem buscado por uma promessa em Deus? Você tem buscado? Mas aonde você tem buscado? Agora a palavra fala que elas estavam assustadas, mas cheias de alegria. Assustadas, mas cheias de alegria. Irmãos, ter um encontro com Deus, ele provoca em nós bastante temor. Ele provoca em nós bastante temor. Por quê? Irmãos, por causa justamente do pecado que habita em nós. Eu gosto, de um texto que está em João capítulo 3, eu quero ler com vocês, que está assim, capítulo 3, versículo 19, fala assim: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz,
porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Bom, nós temos um temor de contar o nosso pecado, mas aquelas mulheres não. Elas saíram assustadas e provoca, sabe, toda vez que nós vamos confessar, que nós vamos chegar perto de Jesus, provoca bastante temor, justamente por causa do pecado que habita em nossa carne. Nós sabemos que vai ser exposto aquela parte peluda que nós não contemos em ninguém. E talvez porque você confiou na pessoa errada, talvez porque você, em determinado momento, tenha contado a sua dor para uma pessoa que não deu valor e usou contra você, aí isso causa ainda algo muito pior, um trauma, sabe, algo no coração, e nós passamos a não confiar, mas aquelas mulheres confiaram na mensagem do mensageiro, sabe? Olha, deixa eu falar para vocês algo muito simples. Tem um conceito da psicologia que ele fala que é a esteira hedonista. É que nós queremos alcançar a plenitude de vida pelos nossos próprios meios, mas nós nos esquecemos que nós vamos passar por sofrimento. Por exemplo, o marido e a esposa que nos traz alegria é o mesmo marido e a mesma esposa que em determinado momento vão nos passar raiva. O trabalho dos seus sonhos que você sempre sonhou, e na hora que você começa a trabalhar, ele vai te colocar num lugar de desafio e que talvez possa causar frustração. A casa própria que nós conseguimos como um sonho é a mesma casa que em determinado momento ela vai gerar em nós uma necessidade de reforma, provocando grande tumulto e poeira para aqueles que vivem ali dentro. Chama a esteira hedonista. Então nós procuramos a plenitude de vida sem saber que a mente que elabora o problema é a mesma mente que, sabe, alcança a solução. Eu quero repetir isso. A mente que elabora o problema é a mesma mente que alcança a solução. A plenitude de vida não está em passar em uma vida sem sofrimento, em dor, e sim o que nós fazemos com ela. O sofrimento, ele tem dois poderes: ou ele te faz avançar e crescer, trazendo maturidade ao teu coração, ou ele vai te fazer paralisar no meio dos teus medos. Bom, isso é o que acontece com a dor. E como você vai tratar a sua dor no dia de hoje? Depois de você ter essas informações, você vai se aproximar de Jesus e continuar a sua busca fazendo o que o mensageiro está falando? Ou você vai ficar com medo que aquela parte peluda que você não quer contar porque justamente está traumatizado de tanto apanhar dos outros? Irmão, eu tô rindo, mas é porque aconteceu comigo. Eu sofri muito e dói muito mesmo contar, mas se a gente não conta, se a gente não abre a boca, a gente se afoga com aquilo. A gente precisa, sabe, falar. E olha, teve uma recompensa, meus irmãos, o Cordeiro tem a recompensa para o nosso sacrifício. Olha, elas correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Irmãos, olha que interessante. Logo após elas saírem do lugar de morte, já se tornaram mensageiras. Eu quero repetir isso. Logo após de sair o lugar de morte, já se tornaram mensageiras, porque elas sabem que tem perdão disponível em Deus. Elas sabem que o perdão é completo, e mais do que isso, transforma em propósito. Pega toda a tua dor, todo o teu lugar de morte, transforma em propósito, se transforma em mensageira. Elas receberam do anjo essa incumbência. E olha, é algo simples, irmão. Salmo 126, 5. Ah, mas está doendo, Alisson, eu não consigo. Irmãos, isso é uma mentira do diabo. Eu louvo a Deus, porque a Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos, sabe? Salmo 126, 5. Aqueles que andam pelo caminho semeando e chorando, voltarão colhendo feixes de alegria. Então talvez você esteja no tempo de plantar uma nova semente. Meu irmão, plante uma nova semente, dê uma mensagem de esperança. Começa, sabe, pela sua família. Olha, em Gênesis 2, capítulo
capítulo 29, a palavra fala que Deus, Senhor Deus, fez o jardim, colocou todos os animais lá, mas não deu nome. E falou para Adão dar nome a cada animais. Para quê? Estava ensinando a Adão a profetizar. É justamente o que o anjo faz aqui, sabe? Começa a profetizar. Ah, mas o meu marido não é uma benção. Vai ser uma benção, vai ser um pastor, vai pregar a palavra, vai ser um grande advogado, vai ser um grande empresário. A minha esposa, Alisson, ela não consegue sair da cama, tamanha seja a depressão dela. Irmão, ela não é assim. Ela já te deu alegrias. A mesma cabeça que elabora o problema é a mesma cabeça que cria a solução. Então profetiza sobre a vida dela, sabe? A sua palavra tem poder. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós alcançamos, sabe? Nós alcançamos a vida. E é isso que aconteceu, ó. Elas correram, ó, no caminho Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas saíram buscando no lugar errado, mas quando se puseram no caminho, Jesus as encontrou, meu irmão. O caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Eu gosto de Lucas, capítulo 21, versículo 19, que fala: é perseverando que vocês obterão vida. Eu quero repetir isso. É perseverando que vocês obterão vida. É na perseverança, em não desistir, em transformar toda a dor e entender que todo deserto que nós passamos, por mais morte que nós experimentamos, ele tem fim. Eu quero repetir isso. O deserto é um lugar de maturidade, é um lugar de amadurecer, de aprender a amadurecer por meio da dor. Sabe, tem muitas pessoas que acham que o deserto é lugar de sofrimento. Não, o deserto para Deus é escola. O que você chama de demora, Deus chama de processo. O que você está chamando de deserto, Deus chama de escolha. O que você chama de demora, Deus está chamando de processo, meu irmão. Processo, minha irmã, é na perseverança. Olha, e o que elas fizeram? Elas reconheceram, elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Sabe por quê? Porque é nos pés de Jesus que nós temos que estar. Nós temos que estar nos pés de Jesus. Eu falei sobre uma palavra, eu quero repetir hoje. Sabe por quê, irmãos? Tudo sem amor se torna uma verdadeira vaidade. Paulo fala em 1 Coríntios 13 que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que o sino, qualquer coisa que eu fizer, a minha Bíblia está falando que sem amor eu nada seria. E eu concordo, porque o próprio Jesus é o amor, e dá para entender por que aquelas mulheres se lançaram ao pé e adoraram, porque Jesus é digno. Sabe, por ele nós podemos recomeçar por meio, algo que paralisa, meus irmãos, é a culpa, sabe, é a condenação que vem sobre nós. Eu sei que muitas pessoas se culpam, sabe, numa tentativa de pensar assim: eu não mereço, porque eu fui muito ruim, eu fiz Irmão, eu também não, e eu tô aqui. Sabe, eu estou aqui falando para vocês que Deus tem paz para o nosso coração. Eu li ontem para vocês e eu quero ler de novo o capítulo de Ruth, capítulo 1, versículo 16, porque eu gosto muito desse versículo. Fala assim, ó: Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei com você viver. Lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus. Irmãos, isso aqui é o amor ágape. É um amor que, independente da circunstância, independente se o nosso marido, a nossa esposa está fazendo bem ou está fazendo mal para nós agora, sabe, nós não vamos deixar eles, nós vamos viver. E essa mentalidade ela é alcançada no deserto por meio do sofrimento. É um amadurecimento. E por que nós chegamos no deserto? Justamente por causa dos rompimentos, por causa das dores que nós não suportamos, por causa das criancices. Talvez você tenha sido criado por um pai, por uma mãe que fez tudo para você. Irmãos, nós precisamos de pessoas que falem a verdade para nós. É melhor ser decepcionado, sabe, com uma verdade, do que decepcionado proveniente de uma mentira, com decepção proveniente de uma mentira. A vida dói. E por isso eles adoraram, porque ele enfrentou toda a dor, a cruz que ela carregou, sabe, que nos reconciliou de volta a Deus. E falou assim: então Jesus lhes disse: não tenham medo. Não é preciso temer. Se tem algo que a Bíblia fala muito, irmãos, é a questão justamente do medo na Bíblia. Alguns estudiosos falam que é mais de 365 vezes. Eu particularmente, eu não contei. Mas se foi uma vez por dia, porque o Senhor sabe que nós somos sujeitos ao medo. Agora, o medo de tocar me impede de abraçar.
O medo de amar me impede de viver. O medo de avançar me impede de descobrir o novo e ficar lá atrás. Então, do que você tem medo, meu irmão? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo, minha irmã? Entrega para Deus, porque olha, Ele vai trazer. E eu quero declarar sobre você, porque Ele fala assim, ó, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. A mesma mensagem que o anjo deu agora, ó, aqui no versículo 7. Agora vão depressa e conta aos discípulos que Ele ressuscitou. Conte a eles que me viram. Então eu quero te falar que Jesus vai confirmar essa mensagem no seu coração que eu estou falando, para que você não tenha mais medo. Deus vai trazer confirmação dessa mensagem. Eu não sei como que Ele vai fazer, se Ele vai te dar um sonho, se Ele vai te dar uma visão, ou se uma pessoa, vai te parar no meio da rua, cheio do poder do Espírito Santo, te falando, eis que te digo que um jovem barbudo te pregou ontem pela internet, para você ir a tal lugar, e você vai, meu irmão, sabe por quê? Essa mensagem, ela vai te encorajar, ela vai te empoderar a fazer aquilo que precisa ser feito. Deus vai trazer confirmação, ainda hoje, ainda esse final de semana, Deus vai trazer uma confirmação, um sinal, que você tanto busca, uma resposta. E olha, se dirijam a Galileia. O que é a Galileia? A Galileia ela significa distrito das nações, é os lugares estrangeiros. Irmãos, Jesus veio justamente para expandir a obra para os gentios. Outrora, nós éramos estrangeiros. Então, eu quero te dizer, você já falou do amor de Deus para alguma pessoa hoje? Alguma pessoa que está oprimida? Porque é no serviço, sabe? É no propósito que se cura a ferida. Eu quero repetir isso. É no propósito que se cura a ferida. Eu vou repetir porque alguém precisa ouvir isso. É dentro do propósito que se cura a ferida e ameniza toda a dor do sofrimento. Deus ameniza a dor do sofrimento, mas é dentro do propósito. E olha, é uma promessa. Se dirijam a Galileia. Ele fala, lá eles me verão. Lá eles me verão. Lá eles me verão. Então é lá, não é no lugar de morte. É lá, não é no lugar de morte. Então eu quero terminar com vocês, irmão, falando assim para vocês, que eu sei que Deus tem falado com alguns aqui de algumas coisas que tem que fazer. Só que você está com medo, você pensa que vai ser rejeitado, porque já aconteceu isso antes. Sabe, está com um espinho na carne que o Senhor vai te tirar, mas é lá. Não é onde você está, é lá que você vai ver todo o amor prometido. Lá tem, o Senhor tem prometido isso para você. E eu quero terminar lendo para vocês justamente 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 19, que diz assim, ó, fala assim, ó, afinal, o que nos dá esperança e alegria? É Paulo perguntando à igreja, afinal, o que nos dá esperança e alegria? Ele fala, e qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Qual que é a magnífica recompensa e coroa diante do Senhor? Serão vocês. É vocês que me ouvem, meus irmãos, que venceram os medos por causa do mensageiro, porque o Senhor confirmou a mensagem. São vocês, sabe? Nós somos o galardão um do outro, sabe? Sem vocês não faz sentido a mensagem, compreende? Sem a sua família, sem aqueles que estão precisando. Então é por isso que às vezes acontece, um demora mais, outro demora menos. Olha, ele fala assim, ó, sim, vocês são o nosso orgulho e nossa alegria. E eu quero dizer para vocês que vocês são o meu orgulho e minha alegria. Hoje um irmão aí, ele me cumprimentou e eu gostei muito, porque me lembrou justamente quando Deus diz para Noé que depois que todo mundo entrar, ele vai fechar a tampa da arca. E eu lembrei justamente disso, naquele momento me veio aquilo na mente, porque eu lembrei do videozinho que eu vi do rapaz perguntando à sua namorada, perguntando para ela, falando assim para ela, amor, lá na arca tinha o guepardo, não tinha? Sim, e tinha a tartaruga, não tinha? Tinha, mas o guepardo é mais rápido que a tartaruga, não é? O guepardo é mais rápido que a tartaruga. Mas Deus falou que só ia fechar a arca depois que a tartaruga entrasse, não é? Então não adianta o guepardo correr às vezes, não é verdade? Ela fala, não. O
guepardo é aquele que está querendo fugir do processo. Não fuja do seu processo não, meu irmão, não fuja do seu processo não. Nós somos o orgulho, sabe? A tampa da arca só vai ser fechada depois que todo mundo compreender a mensagem. Quando compreende a mensagem, abre espaço no coração, e quando abre espaço no coração, alcança a liberdade. Eu quero repetir isso, sabe? A tampa da arca só vai fechar depois que todo mundo entrar, quando abrir o espaço no coração. E quando abrir o espaço no coração é porque nós vencemos, é porque a mensagem entrou, e ali há liberdade. A liberdade aonde o Espírito está, e o Espírito se move em nós e através de nós, em nós e através de nós. Então receba essa mensagem, seja encorajado pelo Espírito a sair do seu lugar de morte, a avançar o seu lugar de vida, a pregar a mensagem, a cumprir o propósito, para ver a plena alegria que te espera. O Cordeiro tem. Tartaruguinha, o Cordeiro tem. Eu quero te falar, tartaruguinha, continua andando mesmo que devagar. O Cordeiro tem uma recompensa linda pelo teu sacrifício. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem.